Oi gente, aqui é a Ana do blog Um Livro Nada Mais e hoje eu tô aqui pra gravar bem atrasado as leituras de janeiro e de fevereiro. Eu resolvi juntar tudo num vídeo porque embora janeiro eu tenha lido bastante, por ser mês de férias e tal, fevereiro eu já li um pouco menos, apesar do carnaval eu li bem menos que janeiro. E eu tô aqui pra falar. Eu tenho uma colinha, porque senão eu não vou lembrar de todos os livros que eu li, que foram bastantes, então vamos lá. O primeiro que eu comecei no ano passado e terminei nesse ano foi O Coração do Leão, da Mia Sheridan. Ele é o segundo publicado pela Arqueira da série Signos do Amor. Eu não gostei tanto dele quanto eu achei que eu ia gostar. Eu achei que faltou um pouco de várias coisas. Eu já li a continuação dele, que é O Leão Ferido. Eu terminei ontem, por sinal. E eu realmente adorei o segundo, muito mais que o primeiro. Eu vou esperar para publicar a resenha para falar um pouquinho mais de vocês, e nas leituras de março também. Mas esse aqui eu não gostei tanto, achei que faltou emoção, achei que faltou um monte de coisa, então não foi tão bom assim. O segundo foi uma leitura em e-book, então eu vou deixar a capa para vocês aqui, que é o livro Tente, eu acho que fala assim. Eu fui descobrir depois que ele foi publicado pela editora Charme. Ele vai contar a história de um homem, que eu já não me recordo direito o nome, que tem um resort, vamos dizer assim, onde ele recebe várias mulheres casadas que resolvem por alguma razão melhorar a vida delas sexual e íntima com os maridos. E nesse resort ele vai conhecer a Alison, acho que esse é o nome dela, que vai mexer com ele de uma certa forma. Eu já tinha começado a ler e não tinha terminado, então esse ano eu terminei. E eu adorei a leitura. Eu vou trazer resenha pra vocês ainda. Ele é um hot, mas ele não é um hot vazio. Ele tem muitas coisas bacanas, uma dose muito legal de sentimentos, então eu realmente adorei o livro. O terceiro livro foi até para um desafio literário que eu estou mais ou menos conseguindo cumprir, que foi o Esconda-se, da Lida Gardner. Eu amo essa autora, eu já li Sangue na Neve, tem resenha dele lá no blog. O Esconda-se eu tô devendo a resenha. Ele é policial, ele tem um suspense. Ele vai falar da detetive Dee, que eu tava com muita saudade de ler qualquer livro dela. E esse livro tem uma história muito, muito bacana. Eu já tinha tentado começar a ler e não tinha terminado. Então, pro meu desafio literário, eu escolhi esse livro e eu realmente adorei. E eu vou deixar pra falar um pouquinho mais dele sobre a resenha, para não ficar muito longo esse vídeo. O quarto livro foi o livro que eu também li em e-book. Já tem resenha lá no blog, todos os links de resenhas que eu citar estarão aqui no box de informações. E é o livro Amy Matthew, que a capa tá bem aqui. Amy Matthew foi um livro que eu gostei muito até a metade, porque ele vai tratar de coisas como o toque, vai tratar sobre a deficiência mental. Ele tem um quezinho de Eleanor Clark, que é um livro que eu adoro. Mas da metade pro fim eu já não gostei tanto assim. Lá na resenha eu explico direitinho. Eu achei que a autora fez uma porrada muito grande na metade do livro e eu realmente não curti tanto. Mas é um romance muito fofo, que super vale a pena. Os dois são duas pessoas que não são normais, assim, não seguem os padrões, então é um romance muito, muito lindo. O outro livro eu também li em e-book, então muitas leituras em e-book, e foi uma leitura muito prazerosa, muito incrível. Eu chorei sim, eu admito, que foi o livro Por Lugares Incríveis. O Por Lugares Incríveis, ele tem a temática do suicídio. Ele me lembrou, de certa forma, os 13 Porquês, embora pra mim os 13 Porquês sejam top, nada supera aquele livro. Eu adorei, ele vai contar a história do Violet, do Theodore, e é um romance lindo, mas também é uma amizade incrível, e é incrível como duas pessoas com problemas conseguem se ajudar mutuamente. Então a Violet tem os problemas dela familiares, o Theodore também, e ambos se encontram numa situação muito difícil. E eu realmente amei o livro. O livro tem um romance, tem amizade, tem uma dose de emoção e sentimento incrível. Então eu realmente amei Por Lugares Incríveis. Depois eu peguei um romance mais leve, que foi o Sempre Foi Você, que eu também li em e-book. O Sempre Foi Você é um romance repleto de clichês, um romance que não tem nada de novo. Na verdade ele é um livro muito previsível, mas eu gostei, apesar de toda a previsibilidade, pela leveza, por ele ter um lado muito fofo, tem um lado também hot que eu curti, e é um romance assim que não é nada do outro mundo, mas pra quem gosta de romances pra passar o tempo e etc, Sempre Foi Você é uma excelente pedida. Depois eu li, porque eu tava com muita saudade pra começar bem o ano de 2016,
O Último dos Canalhas, da Loretta Chase. A autora ano passado publicou pela Arqueiro o livro O Príncipe dos Canalhas. Quem leu a resenha de O Príncipe dos Canalhas lá no blog, se você não leu, o link vai estar aqui embaixo, sabe o quanto eu amei o Dan, quanto eu amei a Jessica, quanto eu amei o relacionamento dos dois. E O Último dos Canalhas foi incrível. Ele tem uma pegada um pouco diferente. A Loretta Chase, como autora de romances de época, tem um lado mais pensando na sociedade, então nem sempre o romance é o primeiro foco da autora, e aconteceu muito nisso no Último dos Canalhas, mas o romance deles é uma coisa incrível, ver muito amor. E a Lídia também é uma mocinha que eu curti muito, muito ter lido, então eu amei esse livro, tem resenha lá no blog, e assim, eu super indico a Loretta Chase como romance de época, como autora desse romance, porque ela tem uma pegada menos fofinha, meiguinha. Ela realmente, todo o livro dela traz um pouco de alguma crítica à sociedade inglesa, né, daquela época, a sociedade aristocrática. No primeiro a gente tem o fato de que os ingleses tinham um certo preconceito contra, por exemplo, outras nacionalidades da Europa, né, sobre o comportamento das mulheres. E nesse aqui vai falar sobre as classes mais esquecidas, né? Porque acabou que todos esses romances se focam na aristocracia, nos duques, viscondes e condessas e tudo mais. E a gente acaba esquecendo dos pobres, das pessoas que eram menos favorecidas na sociedade. E esse livro traz um pouco disso, então eu realmente amei, amei, amei. Logo depois eu li o livro que me fez mudar de opinião sobre uma autora que todo mundo ama, ou todo mundo gosta pelo menos, que é Abby Glines. Eu sempre tive um preconceitozinho contra a Abby Glines. Eu acho que ela é uma autora com livros bem clichês, bem leves e tal, não acrescenta muito. Mas esse livro mudou minha opinião sobre ela. Ele tem uma carga de emoção muito forte, até pelo foco. Eu não posso falar muito dele, porque ele é a continuação do Primeira Chance. Ele vai contar a história do Grant, da Harlow. É daquela série Rosemary Beach. Então, eu realmente amei, 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 amei. Tem resenha lá no blog, vocês podem conferir à vontade. Logo depois, eu também li um livro de uma autora que eu amo demais e que vocês não aguentam mais eu falar muito, muito bem dela. É a Lisa Gardner. Eu li o 4º romance da série dos Halfways. Sim, eu pulei o 3º. Eu sou dessas. Eu tava louca pra ler essa história. É a história do Léo. O Léo é o irmão mais velho dos Halfways, que é o Duque. Eu acho que ele é Duque. E ele vai contar a história do Léo e da Catherine. A Catherine ela é contratada para ser governante da série dos Halfways no 2º volume, porque a gente tem duas irmãs, que é a Pop e a Beatrice, que estão na época de se casar e elas precisam aprender os bons modos e todas as regras da sociedade. E a Catherine é a incumbida de tentar ensinar algo para essa família muito louca. E ela e o Léo se estranham desde o começo. E a gente tem um pouquinho desse vislumbre no 2º romance. Então eu acabei que sem querer, juro que foi sem querer, eu pulei o 3º, que vai contar a história da Pop. E acabei indo ler a história do Léo. E gente, como essa história é incrível. Ela é minha segunda favorita da série. Ela ainda perde pra história do Ken com a irmã mais velha, que eu esqueci o nome, desculpa. Eles têm um romance muito incrível. Mas também o que eu gosto da Lisa Gardner é que tem sempre uma criticazinha. E a Lisa nesse livro vai falar um pouco sobre o papel feminino. A gente sabe de tanto ler romance de época e por relatos históricos e por tudo mais, que nessa época as pessoas não se casavam, né? A grande maioria dos casamentos, principalmente na aristocracia, não eram casamentos feitos pelo amor, e sim por interesses e etc. E tinha toda uma questão da mulher e como a mulher devia ser e como ela devia agir e todos os preconceitos que envolviam. Então esse livro vai tratar um pouco sobre isso. E eu realmente adorei Manhã de Núpcias. Eu amo essa série e super recomendo. Tem resenha de todos lá no blog, ok? Logo depois, pra fechar o mês de janeiro, eu li De Bem com o Espelho, da Alice Salazar. Eu recebi esse livro pela Belas Letras. E ele vai falar sobre maquiagem, que é uma coisa que eu tô tentando aprender. E eu realmente adorei, adorei, adorei esse livro. Ele é repleto de imagens, ele é todo explicativo. Então vocês conseguem aprender direitinho a fazer tudo. Tem um quiz no começo do livro, então você descobre qual é a maquiagem que mais combina com a sua personalidade.
Eu amei, amei, amei. E eu adoro a Larissa Salazar. Em fevereiro eu também li vários e-books, então a maioria dos livros são e-books. O primeiro que eu li foi a lista de Brett. Ele vai contar a história da Brett, que logo no começo do livro a mãe dela falece e todos os irmãos dela recebem herança, menos ela. Para ela receber a herança dela, ela tem que cumprir uma lista que ela criou na adolescência. E essa lista tá em total contradição com a vida que ela tem agora. E eu gostei do livro. Eu acho que o livro tem uma mensagem muito bacana, que é a mensagem de você seguir os seus sonhos, não se deixar levar às vezes pela rotina e pelo confortável e deixar de viver aquilo que um dia você sonhou e quis pra você. Eu amei o livro de certa forma por esse quesito, mas o final dele me incomodou um pouco. Eu achei que foi muito rápido, muito forçado em alguns aspectos. Eu acho que a autora ela gastou muito tempo desenvolvendo todas as coisas que ela deveria fazer e no final ficou super corrido. E então, assim, é um livro bom pela mensagem que ele traz, mas não é o melhor livro do mundo, não é nada, ó meu Deus, mas foi uma leitura muito bacana porque tem uma mensagem bacana e vocês sabem que eu adoro livros que tenham uma mensagem muito, muito legal. Logo depois eu li um conto que também tem resenha no blog, que é o conto Eternamente Você. Eu recebi da editora Arqueiro e ele é o 1.5, né? Ele vem contar a história de Desejo Proibido logo depois desse livro, que é a história da Kate e do Carter. Gente, eu adoro essa história, vocês sabem disso, pela resenha, pela retrospectiva literária. Então, receber um pouquinho mais da Kate e do Carter enquanto Paixão Libertadora não é lançado foi ótimo. Adoro a narrativa da Sophie Jackson porque ela consegue misturar o melhor de tudo. Então, o melhor do romance, o melhor do suspense, o melhor do drama. Eu gosto muito da narrativa dela. Então, com certeza, eu adorei essa história. Logo depois, eu li também um livro que, embora eu tenha gostado de algumas coisas, ele não foi, ó meu Deus, a melhor coisa que nunca aconteceu na minha vida. Eu li em e-book. E ele vai contar a história de dois amigos de infância que em algum momento se apaixonaram no meio da amizade, mas, por coisas que aconteceram, eles se perdem, né? Então eles acabam se afastando e etc. E lá na frente, no futuro, eles se reencontram. Um garoto, ele continua realmente apaixonado pela menina e a menina já meio que seguiu a vida dela e tal. Eu gostei do livro, não é um livro ruim. Ele é bem fluido, ele é bem engraçado, ele é muito divertido. Ele tem um humor muito latente na narração. Mas não foi nada, oh meu Deus, que livro incrível. Ele vai trazer uma amizade muito bacana. Ele mexe com o presente e passado, mas assim, eu achei que também ele foi muito acelerado o final dele. Eu achei que ele, de uma certa forma, não foi nada, oh meu Deus. Eu gostei, mas não foi nada maravilhoso. Logo depois eu li dois livros que eu realmente adorei. Eu fiquei de fazer vídeo resenha pra vocês, mas acabou que não deu certo. É o livro O Que Há de Estranho em Mim. Tem resenha lá no blog. Eu adorei esse livro. Gosto da Gayle Forman. Os dois livros que eu tive a oportunidade de ler dela, eu gostei porque falam de coisas que a autora tem na vida dela, percebe na vida dela e acaba colocando nos livros. O primeiro, que é o Eu Estive Aqui, vai falar sobre o suicídio. E esse aqui vai falar sobre os reformatórios americanos. Aqui no Brasil, que eu saiba, não é muito comum esse tipo de escola, mas nos Estados Unidos a gente tem os montes, que são escolas destinadas a adolescentes e até mesmo crianças que têm comportamentos que os pais não conseguem lidar. Então, vou contar a história da Brie. A Brie, ela é considerada uma rebelde. E o pai dela manda ela para esse reformatório, onde ela conhece meninas, elas formam as Irmãs Insanas, que é um grupo, para elas poderem sobreviver àquele lugar. E é engraçado porque, embora o lugar teoricamente deveriam curá-las, todas as táticas de terapia são muito estranhas, muito loucas, e elas não melhoram, elas se veem piores ainda, porque reforçam coisas que para elas já são difíceis de lidar. Mas eu gostei muito do livro, pela mensagem que o livro traz de você é dono da sua vida e você tem que arcar com as consequências dos seus atos e etc. Tem uma amizade muito linda entre os garotos desse livro, então foi muito bacana porque eu tenho poucas amigas, então eu me vi muito como a Brie, me unindo muitas minhas amigas na escola para passar pelos momentos mais complicados.
Então eu realmente gostei muito dessa leitura. E pra terminar o mês de fevereiro, eu li um livro de uma autora que tá virando uma querida pra mim, que é a Mia Sheridan. A Mia Sheridan tem uma narrativa que eu amo, e eu tive a oportunidade de ler um livro dela que ainda não foi publicado aqui no Brasil, que é o livro Stinger, que vai contar sobre o signo de Escorpião. Achei muito legal porque eu não sabia que o signo de Escorpião passa por 3 etapas, vamos dizer assim. E o livro vai falar sobre isso. E gente, que livro incrível. Ele vai contar a história do Carson. E eu esqueci o nome da menina, porque ele é bem estranho, mas eu vou deixar aqui o nome. O Carson, ele é um ator pornô. E ele tá numa convenção. E junto com essa convenção tem uma convenção de direito. E no mesmo hotel ficam os dois públicos das convenções. E ele esbarra com uma garota, que é uma estudante de direito. E eles se engalfinham logo de cara. Mas, ao mesmo tempo que se engalfinham, também rola aquela atraçãozinha, aquela coisa que a gente já conhece. Então eles acabam se envolvendo. E o Carson começa a se apaixonar pela garota. Só que a garota sabe que não vai rolar qualquer coisa muito séria com ele, pela profissão que ele tem. Então eles acabam se afastando e cada um vivendo a própria vida. O Carson, ele resolve que ele vai ser digno dela, o que é incrível. E aí começa toda a mudança dele pra se tornar uma pessoa boa, pra poder viver com ela. E gente, que livro lindo! Eu realmente adorei. Ele é dividido realmente em 3 fases. Tem uma carga de sentimento muito grande. E como eu li ele depois daquele coração ferido da Mia Sheridan, que eu não tinha gostado tanto, foi pra me reanimar com a Mia Sheridan e ver que ela é uma autora que realmente traz muito sentimento pros livros dela. E gente, eu tô louca pra ele ser lançado no Brasil. E quando for lançado no Brasil eu vou falar dele horrores, porque ele é uma história muito incrível. Ele é tão bom pra mim quanto foi A Voz do Arqueiro, acho que tem a mesma carga de emoção. E tem uma lição muito bonita, que é o fato de você poder mudar a sua vida a qualquer momento e que o seu passado não indica quais atitudes que você tem que tomar no futuro. Eu amei esse livro, gente. Super recomendo pra quem gosta de ler e quem pode ler no inglês. Tem um e-book lá na Amazon. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras. Me contem aí nos comentários o que vocês andam lendo, o que vocês já leram. Se vocês já leram algum desses livros que eu citei. Se inscreve no canal, isso é super importante pra mim. Clique em curtir. Beijos e até a próxima.